Nos vídeos anteriores eu falei sobre o ofício sacerdotal na Antiga Aliança e do surgimento do denominado neossacerdotalismo como uma nova proposta de mediação entre Deus e o indivíduo na figura de uma autoridade representada por um líder religioso espetacular e carismático. Vimos o papel da religião em separar o sagrado do profano e um breve retrospecto da história dos templos e também do divisor de águas trazido por Lutero quando resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes, ensinado no livro de Hebreus. Lutero resgatou a doutrina do sacerdócio real, o sacerdócio de todos os crentes e o livre acesso a Deus, sem necessidade de intermediários. Nesse vídeo eu arrematarei o assunto dando uma especial destaque à conversão e ao aspecto invisível da igreja e também do testemunhar a Cristo em sua existência. Roda a vinheta. Durante vários séculos, a Igreja Católica Universal, fundada pelos apóstolos, constituía a única e verdadeira igreja. E quem quer que a abandonasse estava obviamente equivocado. As pessoas que rompiam os seus vínculos com a Igreja Católica também desfaziam a sua relação com Deus. Esse era o entendimento. A unidade visível e a salvação andavam de mãos dadas. Até o Concílio do Vaticano II reinou triunfante o dogma de Cipriano de que não há salvação fora da Igreja Católica. Deste modo, para os católicos, todo protestante era visto como um desigrejado. Dessa perspectiva, o sangue da rebeldia corre nas veias do protestantismo. Por esse motivo, é certo que no protestantismo, qualquer autoridade é fruto de alguma divisão ou subdivisão. Seria oportuno traçar uma genealogia para chegar até o apóstolo Pedro? Seria viável se lançar numa busca arqueológica dos cristãos do primeiro século? Não tem jeito. Todo evangélico é um protestante, é um dissidente, é um ex-católico, ainda que não admita. Para a Igreja Católica, o poder é centralizado na pessoa do Papa, que detém toda a autoridade. No protestantismo, ao contrário, o poder é descentralizado e cada crente, cada indivíduo detém autoridade, embora muitos crentes não se deem conta disso. Em Lutero, dissemos não a toda e qualquer autoridade religiosa institucionalizada, legitimadora de discursos. Em Lutero, dissemos não ao credo oficial. É tarde demais querer ressuscitar qualquer resquício de autoridade, a algum cargo, a algum título. Desde que Lutero proclamou sola Christus e o sola Scriptura, não faz mais sentido o apego a qualquer figura de autoridade eclesiástica. O ofício sacerdotal passou a todos os crentes. Todos têm acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Uma das consequências da reforma é a liberdade de interpretação das Escrituras, em que cada uma das centenas de grupos que dizem representar o cristianismo por meio de uma instituição evangélica reproduz alguma visão específica sobre a Bíblia. Em consequência disso, existe um visível processo de desinstitucionalização da religião, que se traduz na proliferação de igrejas, ministérios, templos, movimentos, grupos informais, grandes, pequenos, enfim, novos grupos brotam de divisões e subdivisões de todos os lados, cada uma com uma confissão de fé diferente da outra. Pessoas que não se prendem mais a protocolos de autorização ou de sanção eclesiástica, bem como na difusão e disseminação do religioso para além das fronteiras reguladas pelas instituições religiosas. Eu já vi pastores ou líderes condenando pequenos movimentos informais, afirmando que estes não são igreja, advogando que para ser igreja é preciso uma organização formal, com reuniões presenciais, uma liturgia bem definida e com algum tipo de hierarquia. E recriminam estes pequenos grupos, ao mesmo tempo que se
autoafirmam como os únicos representantes do Evangelho e da Igreja. Eu pergunto, quantas pessoas são necessárias para se compor uma comunidade de fé? Jesus afirmou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então pode haver igreja numa reunião de 2 pessoas? A instituição acrescenta, alugue uma sala, abra um CNPJ, marque uma reunião, de preferência no domingo, defina uma liturgia, chame mais pessoas porque 2 é muito pouco. Seria a institucionalização uma marca, uma parte da natureza da igreja? A palavra eclésia significa reunião, assembleia, ajuntamento, igreja. De fato, ninguém pode ser verdadeiramente igreja sozinho, isolado, sem interagir com outras pessoas. A ordem recebida é para testemunhar da fé interior ao mundo exterior. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Significa anunciar as boas novas do Evangelho que já produziram frutos na sua própria vida, em sua relação singular com Deus. Essa conexão com Deus somente sofre interferência de outras pessoas à medida que cabe a cada um amar o seu próximo como a si mesmo, servir e abençoá-lo. O mandamento do amor obriga a todos irem em direção ao seu irmão, na intenção de auxiliá-lo e de ajudá-lo a aperfeiçoar a sua relação com Deus. Nesse sentido, somos todos servos uns dos outros. Nesse sentido, congregamos, isto é, nos encorajamos, nos ajudamos, nos exortamos. Ao meu ver, isto é congregar, isso é comunhão, isso é ser igreja. A institucionalização pode ser vista como um fenômeno social. No primeiro século, as comunidades de fé surgiram a partir da expansão do cristianismo pela pregação. O cristianismo era a grande novidade ao mundo, as boas novas do Evangelho que alcançava judeus e gentios. Após 2000 anos de história, o cristianismo espalhou-se pelo mundo, tornou-se hegemônico. Por séculos, reinou triunfante. Tornou-se a maior religião do mundo. Depois de Roma, diversos estados-nações também adotaram o cristianismo. Tornou-se o fundamento da cultura do Ocidente e do Oriente. Hoje, no Brasil, 3 a cada 10 pessoas se consideram evangélicos. São os verdadeiros cristãos, os evangélicos. Você topa todos os dias com cristãos, na rua, no mercado, no shopping, no trabalho, e te perguntam, em que igreja você está indo agora? Abri uma nova na minha rua e eu me identifiquei muito com ela. Na verdade, é uma franquia de uma outra. Lá é muito legal, fazem encontros, congressos, programas para todas as idades. Eu me sinto muito confortável e seguro por estar vinculado a uma comunidade de fé que está abrindo novas franquias todos os dias pelo Brasil. Deus está no negócio. Na minha opinião, e que coisa maravilhosa poder ter uma opinião que não interessa a ninguém. O igrejar é um processo que começa com a conversão, ou seja, um processo irreversível de transformação que não pode ser desfeito. Não dá para voltar atrás ao status quo ante. Um novo nascimento não pode ser desfeito, não pode ser apagado, não pode ser, uma vez selado, sempre selado. Exceto na situação da blasfêmia, a apostasia, essa transformação nunca se reverterá. Muitos entendem até erroneamente que um cristão oscila entre 2 estados de natureza, como se pudesse perder a sua condição de convertido no instante que peca e recuperar no minuto seguinte, quando se arrepende, fazendo o corpo de Cristo uma completa confusão. Tal premissa, em última análise, nos levaria à indigesta conclusão que a pessoa que deixa de ser igreja quando falta num culto
e recupera essa condição no domingo seguinte. Aí reside a contradição do termo desigrejado. No momento ele é e no outro não. E quem elege os critérios? Geralmente é o pastor ou alguma grandíssima autoridade. Na minha opinião, a pessoa que é igreja até o fim. Ele não tem como deixar de ser, a não ser pela blasfêmia. Essa condição de crente não se desfaz tão facilmente, não é frívola e evanescente. É uma condição que permanece firme. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 28 a 29. Porque eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Alguém não pode ser inserido e expurgado do corpo de Cristo a cada instante, a depender dos ventos. A teologia que está por detrás desse termo desigrejado é a ideia de que a salvação é algo frágil, fugaz, como se dependesse do nosso próprio esforço, das nossas obras. Essa teologia frágil e contrária às Escrituras apenas ajuda no desenvolvimento de neuroses, de medos e de temores desnecessários. O sujeito continua participando dos cultos e reuniões, pois tem medo de perder a salvação, tem medo de ser considerado um desviado, de ser discriminado pela comunidade. O igrejar é uma experiência pessoal, subjetiva. Não depende da vontade de determinada comunidade, não depende da oração de determinado pastor, não depende da contribuição financeira e também não depende da participação da agenda oficial da igreja. Não depende de nenhuma instituição. O igrejar depende unicamente da graça de Deus que opera pela fé no indivíduo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. O igrejar não depende das minhas obras, das minhas orações, do meu esforço, mas de uma ação divina. É um dom de Deus. Igrejar é ser inserido por Deus na comunidade de fé, no corpo espiritual de Cristo. E essa comunidade ela é espiritual, isto é, invisível. Não podemos julgar ou estabelecer critérios objetivos ou exteriores. Esse é a igreja, aquele não é. Simplesmente não sabemos. É Deus quem salva. É dele a graça. É dele a redenção. É dele o julgamento. A tentação de tomar a verdade do cristianismo apenas pelo viés objetivo, de identificar a igreja exclusivamente a algo visível, a alguma religião, a alguma instituição, a alguma placa, a alguma denominação, trata-se da antiga prepotência das religiões em querer separar o sagrado do profano. É a antiga aliança sendo ressuscitada. Interessante notar que, para Kierkegaard, o paganismo se molda pela exterioridade, por aquilo que aparece. Ao contrário, o cristianismo se molda pela interioridade. Kierkegaard via em Sócrates alguém que se voltava para a interioridade. Ao invés de mostrar uma religião que Apolis gostaria de ver, Sócrates se voltava para o interior. Da mesma forma, o cristianismo não era uma religião para ser vista, mas para ser vivida a partir de uma experiência pessoal. Daí a crítica ferrenha aos fariseus que defendiam uma religiosidade do exterior, queriam mostrar para todos que eram grandes religiosos. A religiosidade falsa sempre busca dizer para o outro que você é religioso, enquanto a religiosidade autêntica é geralmente silenciosa. Agostinho de Hipona
considerado por muitos o maior teólogo da Igreja, afirmou em sua obra magna A Cidade de Deus. Assim também, a Cidade de Deus, enquanto peregrina no mundo, tem alguns conexos na comunhão dos sacramentos que não habitarão na herança eterna dos santos. Na verdade, essas duas cidades estão confundidas nesse mundo e misturadas até que o juízo final as separe. Agostinho está afirmando que ser participante dos sacramentos não garante a herança eterna. A cidade de Deus, o reino de Deus presente no mundo, invisível, confunde-se com a cidade terrena. Apenas no final é que Deus separará uma coisa da outra. Oculta aos homens, a igreja é invisível neste mundo. Fosse visível, a confusão seria ainda maior. Não à toa aqueles que assim entendem se metem em diversas confusões. E junto dela cresce o joio, inseparável e inexoravelmente parecido. Não nos cabe separar. Há aqueles que parecem, mas não são, bem como outros que não parecem, mas são. Mas o que significa ser igreja visível? A igreja visível identifica-se pelos elementos objetivos e concretos. A religião se incumbiu dessa tarefa de delimitar os elementos objetivos. A Igreja Católica elegeu os sacramentos. Os protestantes, as ordenanças, elevaram o batismo e a ceia como rituais sagrados. Além destes, também estatuíram o período de 2 horas de culto como sagrado, geralmente domingo à noite. A religião objetiva, o cristianismo institucional, sustenta que se eu vou numa reunião de 2 horas e participo de um culto, de um ritual, de uma liturgia com outras pessoas, então eu posso ser considerado como pertencente a uma comunidade de fé. Nesse caso, eu estou congregando, estou inserido no corpo de Cristo. Se eu não vou nessa reunião, então eu não sou considerado igreja. Eu sou um desviado, um desigrejado. Isto é, a instituição não admite a possibilidade de existir igreja na interioridade do indivíduo, fora da reunião de uma determinada comunidade de fé. Cada semana tem 168 horas, cada mês tem 720 horas, mas há um entendimento tácito que a vida espiritual de alguém deve ser definida por 2 horas das 168 horas do meu tempo semanal. É aquele tempo que se passa ali, no local sagrado, no tempo especial de culto, com uma roupa especial, recebendo uma palavra especial, com um louvor especial. A pergunta que eu faço é: quantas horas por mês eu preciso dedicar a uma determinada comunidade para ser considerado um igrejado? 2 horas vale? Reuniões de 15 em 15 dias? Uma vez por mês? E mais a interação virtual, será que seria suficiente? Essa reflexão demonstra o quão vaga e frágil é essa concepção de congregar. Isso sem contar aqueles que participam de absolutamente tudo que a instituição oferece, sem contudo ser igreja de verdade. Ao meu ver, essa compreensão de desigrejado está equivocada do que é ser igreja. Ela é falaciosa. Essa compreensão não se sustenta. Ao meu ver, não tem critério. João Calvino afirmou que é tarefa da igreja tornar visível o reino invisível. E o que isso significa? Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 7 a 8. O que significa testemunhar? Será apenas falar de Cristo para alguém? Será que há tanta gente desinformada assim? Testemunhar é tornar manifesto algo que estava escondido. Houve uma época em que testemunhar significava apenas fazer evangelismo, espalhar a notícia, a verdade da doutrina. Mas testemunhar é mais do que informar. É revelar Cristo na própria vida, na existência. É a expressão de uma transformação interior e pessoal. Testemunhar é manifestar o reino de Deus na prática da justiça, do amor, da misericórdia ao mundo. É antecipar a vinda do reino na própria vida, Cristo reinando em mim, não apenas num futuro escatológico, mas desde agora. É viver a cultura do reino no presente, experimentar as bênçãos da era vindoura
no agora. Isso significa que a igreja deve personificar e encarnar a vida do Espírito de Deus em tudo quanto ela fizer, para que as suas boas obras não estejam escondidas sob o alqueire, mas claramente à vista, dando testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo.